Então, no transporte passivo, na difusão. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, difusão é transporte de soluto. Qual é o meio que tem maior concentração de soluto? É o meio hipertônico. Hiper de ter muito. Tônico vem de tonicidade, que vem de concentração, certo? Então, difusão é o transporte de um soluto do meio em que esse soluto está em maior quantidade, chamado de meio hipertônico, para o meio em que esse soluto esteja em menor quantidade, chamado de meio hipotônico, até que os dois meios fiquem em equilíbrio. Então, neste exemplo, nós vemos aqui uma alta concentração de soluto numa parte só do recipiente. E aí, este soluto vai sendo misturado, disperso no solvente, até que todas as partes desse solvente atinjam a mesma concentração, ou seja, para cada ml de líquido aqui, 1 grama de soluto, tá bem? Então, até que os dois meios estejam isotônicos, então adquiram aí o equilíbrio, tá bom? Um exemplo de difusão simples é o caso do oxigênio e do gás carbônico na respiração pulmonar. Então, quando nós inspiramos, enchemos o pulmão de oxigênio, o alvéolo pulmonar, então, é o meio hipertônico em oxigênio. Então, o sangue é o meio hipotônico em oxigênio. E aí, por difusão, obedecendo o gradiente de concentração, o oxigênio passa do alvéolo pulmonar, que é o meio hipertônico em oxigênio, para a corrente sanguínea, que é o meio hipotônico em oxigênio. A respiração pulmonar se trata de hematose, e hematose é a troca gasosa entre o sangue e estruturas corporais. Então, o sangue que chega ao pulmão, ele chega rico em gás carbônico. Então, o sangue, ele é o meio hipertônico em gás carbônico quando chega ao alvéolo pulmonar. E o alvéolo pulmonar é o meio hipotônico em gás carbônico. E aí, por difusão, o gás carbônico passa da corrente sanguínea, que é o meio hipertônico, para o alvéolo pulmonar, que é o meio hipotônico em gás carbônico. E aí a gente expira esse gás carbônico. Então, a hematose alveolar acontece simultaneamente, por difusão. Então, o gás oxigênio e o gás carbônico simultaneamente passam dos meios onde eles estão mais concentrados, os meios hipertônicos, para os meios em que eles estejam em menor quantidade, os meios hipotônicos. Só que para cada gás, o meio hipertônico e o meio hipotônico são diferentes. Então, lembrando, o gás oxigênio, o seu meio hipertônico é o alvéolo pulmonar. E aí, por difusão, ele passa para o seu meio hipotônico, a corrente sanguínea, que quando chega ao alvéolo pulmonar está sem oxigênio. Porém, está rico em gás carbônico. O sangue, então, passa o gás carbônico para o alvéolo pulmonar, fazendo assim a difusão simples. Os gases vão passando do meio hiper para o meio hipo. Tranquilo? Já na difusão facilitada, nós temos aí uma enzima para facilitar, uma proteína para facilitar essa passagem. Mas lembrando que difusão é o transporte de soluto,
do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, no exemplo, nós temos o meio extracelular em azul e o meio intracelular em rosa. Essas bolinhas, por exemplo, podem ser sais minerais, podem ser glicose, e aí isso daqui é uma proteína da membrana plasmática. Aí ela vai desempenhar aquela função. Qual função? Vamos voltar lá. Essa função da proteína da membrana plasmática pode ser a canalização, tá bem? Porque a K-reação vai ser através ali do transporte ativo, a gente já vai ver. Então, através dessa proteína, vai haver a canalização deste soluto. E aí, ó, no meio extracelular, este soluto está em maior quantidade e, sem gastar energia, ele vai passar para o meio intracelular, onde ele se encontra em menor quantidade. Tá bem? Então, difusão é a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, do mais concentrado para o menos concentrado. Dúvidas até aqui? Osmose. Osmose é passagem, é transporte de solvente. Então, é passagem de líquido através de uma membrana. Sendo assim, a lógica muda um pouco, mas o gradiente de concentração ainda faz todo sentido. Por quê? Ele vai falar para a água, para o solvente, passar do meio onde a água está em maior quantidade para o meio em que a água está em menor quantidade. Tá certo? Então, nós temos aqui em verde uma membrana semipermeável. E nós temos um meio do lado esquerdo e um outro meio do lado direito. Então, se nós contarmos a quantidade de bolinhas amarelas para a quantidade de bolinhas brancas, azuis, então as bolinhas amarelas representam soluto e as bolinhas azuis o solvente, que é a água, nós conseguimos aqui estabelecer uma concentração. E aí lembrem-se que a gente vai comparar dois meios. Este meio do lado direito, nós também conseguimos contar uma certa quantidade de soluto e também uma certa quantidade de solvente. Então aí a gente compara qual dos dois meios está mais concentrado, ou seja, qual dos dois meios tem mais soluto do que solvente. É o lado direito. Então, nós dizemos que o lado direito é o meio hipertônico e o lado esquerdo é o meio hipotônico, porque nós estamos comparando. Ou seja, o meio hipotônico é aquele que tem uma maior quantidade de moléculas de água, ou seja, uma maior quantidade de solvente, tá bem? E obedecendo o gradiente de concentração, por osmose, que é a passagem de líquido, que é a passagem de solvente, a água, então, vai passar do meio em que ela está em maior quantidade, ou seja, do meio hipotônico, para o meio hipertônico, onde a água está em menor quantidade em relação à quantidade de soluto. Tá bem? Então, osmose é passagem de solvente do meio em que tem mais solvente, que é o meio hipotônico, para o meio que tem menos solvente, que é o meio hipertônico. Tá bem? Então, para ficar clara a diferença, difusão é transporte de soluto do meio hipertônico, onde tem mais soluto, para o meio hipotônico, onde tem menos soluto. Já a osmose é transporte de solvente. E o solvente vai passar do meio em que ele está em maior quantidade
que é o meio hipotônico,